Vamos resolver essa questão 7. Ela fala o seguinte, ó, calcule essas integrais abaixo, só que revertendo a ordem de integração, ok? Então, na letra A, a gente tem essa integral dupla aí, né, de 0 até 1, o y está variando de 0 até 1, a integral de dentro é o x variando da reta x igual a y até a reta x igual a 1, e a funçãozinha de dentro do integrando é e elevado a menos 3x quadrado dx, ou seja, ela está integrando primeiro em função de x e depois em função de y. O nosso papel aqui é mudar essa ordem de integração. Agora eu quero integrar primeiro em função de y e depois em função de x, ok? Mas para fazer isso, eu preciso saber quais são esses novos limites de integração, ok? Então, ó, e aí, para a gente analisar direitinho, a gente precisa fazer um esboço desse gráfico, um esboço da região de integração, para a gente saber o que vai acontecer, ok? Então, ó, dessa primeira integral, a gente consegue tirar algumas informações que vão ajudar a gente a esboçar o gráfico, né? Esboçar a região de integração. Se bem que eu já escrevi, desenhei um pouquinho ali embaixo, porque tentei, enfim, facilitar, né? Melhor para mim também, não gastar muito tempo, ok? Então, a gente tem, ó, x igual a y, por esse valorzinho de integração, e x igual a reta igual a 1, né? X igual a reta que é 1, x igual a 1, e que é ao mesmo tempo paralelo ao eixo y, ok? Lembrando que aqui é o eixo y, tá, gente? E aqui é o x. Ok, então, ó, eu desenhei já aqui, esse cara aqui, ele é a reta x igual a y, ok? Então, já desenhei ele aí. E ele diz também ao mesmo tempo que o nosso y, ele está variando de 0 até 1. Vou pegar mais coisa aqui. Volto. Está variando de y. Escrever aqui, né? 1 aqui. E o 0 já estava escrito ali embaixo. Está variando de 0 a 1. O y está variando de 0 a 1. E o x, ele está variando da reta x igual a 1. Na verdade, de x igual a y até a reta x igual a 1. Okay? Então, ó, o nosso x, ele é toda essa região, toda essa região aqui de baixo, ok? É aí que o nosso x está variando, tá? E agora a gente vai mudar, a gente quer saber agora onde que o y está variando. Então, eu vou escrever aqui, ó, bonitinho, esse cara aqui é a reta x igual a y, ok? Tá, então para a gente mudar a ordem de integração, uma regrinha que eu tô falando nos meus vídeos sobre mudança de ordem de integração, é assim, quero saber, eu quero mudar, né, a ordem de integração, tá de x, eu quero mudar para y. Então, como é que eu faço? Eu vou começar a considerar as retas que são paralelas ao eixo y e ver o que vai estar acontecendo com essas retas. Porque aí eu vou conseguir dizer quem são esses limites de integração para y, tá? Então, eu vou desenhar algumas retas que são paralelas ao eixo y para analisar o que vai estar acontecendo com essas retas. Ok? Então, ó, observa. Quando eu faço essa retinha variar, o meu y, ele está indo do 0 até, ó, observa que ele está indo do 0, aqui no 0, 0, ele está no 0 mesmo, né? Mas aqui, nessa próxima reta, ele está indo do 0 até essa reta x igual a y. Ele vai de 0 até a reta x igual a y. 0 até a reta x igual a y. Ó. 0 até a reta x igual a y. Ok? Vou considerar isso aí. Vou considerar essas retas que são paralelas ao eixo y. Ok? Então, com isso, a gente tira o quê? Que o y, ele está variando de 0 até a reta x igual a y. Tá? Ok, então já encontramos o limite de integração do y, de 0 até x, até a reta x igual a y. Ok, agora vamos ver onde que o x está variando, né? A gente já encontrou o y, agora vamos encontrar
onde que o x está variando, tá? Quando o y varia de 0 até a reta x igual a y, o x ele varia aqui dentro, ó, de 0 até 1, ok? Então, ó, de novo, vamos lá. Tá aqui. Opa. Então, ó, não vai dar para voltar lá minhas retas, mas enfim. Ó, vou desenhar aqui mais pesadinho para ver se melhora. Eu tenho minhas retas aqui, né? E vamos imaginar que essas retas aí, elas estão bem... estão paralelas ao eixo Y, né? Então, o y varia de 0 até chegar na reta x igual a y. De 0 até chegar na x igual a y. 0, lá, até essa reta aqui. De 0 até x igual a y. E o x aqui embaixo está variando, ó, de 0 até chegar no número 1. Enquanto o y está variando de 0 até a reta igual a x, o x varia de 0 a 1. Tá? Então, é isso. Esses são os limites de integração. A gente joga lá na integral e resolve. Ok? Então, você vê aqui embaixo, ó, o y variando de 0 a x e o x variando de 0 a 1. Esses são os nossos limites de integração, mudando a ordem. Então, ó, escreva uma integral. Então, a integral vai de 0 a 1 no x, dx, e ela vai de 0 a x, e repito, né, a função aqui dentro do integrando, enfim, menos 3x quadrado, dx não, dy, né? Agora integrando a função de y. Então tá, então é essa a ordem que a gente mudou. Enfim, essa vai ser a nova ordem de integração, integrando primeiro a função de y. Enfim, e agora é só resolver. Então eu tenho ó, a integral de e elevado a menos 3x quadrado, qual que é? Integrando primeiro em função de y, né? Então observe que e elevado a menos 3x quadrado, ela não tem nada de y aí. Então essa função toda, ela é uma constante. Então, vai ficar, e vai repetir a função 3x quadrado e vou acrescentar um yzinho aqui, ok? Isso variando de 0 até x. E vou substituir os intervalos de integração, igual a gente faz lá no cálculo 1, tá? Então, ó, substituindo primeiro x, eu tenho e elevado a menos 3x quadrado vezes, no lugar do y eu coloco x, menos, repito lá, e elevado a menos 3x quadrado. No lugar do y, agora eu vou colocar o segundo limite de integração, que é o zero. Então, 0 vezes z dá 0. E esse cara, né, vai ficar só x elevado a menos 3x quadrado, tá? Então, essa integral aí a gente já fez algumas vezes, né? Então, dá para saber o que vai acontecer aí. Ó, lembrando que aqui eu não coloquei, né? Mas repete a integral lá. Deixa eu colocar aqui, senão pode confundir também. Eu não coloquei, mas enfim, tem a integral aqui, ó, de 0 a 1, né? A integral de fora ainda continua, o dx aqui continua. Igual, né? Integral ó, de 0 a 1 ainda, tá? Enfim, não acabou, não. O dx aqui ainda. Vou escrever bonitinho, senão pode confundir. Pode esquecer de vez mesmo. A integral de 0 a 1 e a resposta que é x elevado a menos 3x quadrado dx. Ok? E aí eu venho e resolvo essa segunda integral aí. Então, vai ficar... Ó, faço uma substituiçãozinha simples, né? Eu chamo de u 3x quadrado, ok? E aí vai ficar derivada, né? du, que é igual a 6x dx, ok? Então, du vai ser igual a 6x, que é igual a dx. E aí eu substituo lá na minha integral e resolvo, termino de resolver. Então, vai ficar a integral de 0 até 1 de x e elevado a... No lugar do menos 3x, eu vou colocar... faltou um menos aqui, né? Ó, menos. No
No lugar do menos 3x, eu coloco u, ok? E no lugar do dx, eu vou colocar menos, né? Coloco menos aqui, du sobre 6x, ok? Corta esse x com esse x, eu vou ficar com menos a integral de e, 0 até 1 aqui, né? 0 até 1, 0 até 1, ok? E elevado a u du. Então, a integral de e elevado a u a gente já conhece, é o próprio e elevado a u, o menos repete, e isso variando de 0 até 1, né? Os limites de integração. E substituo os limites de integração, então vai ficar menos. Substituo de cima, né? E elevado a 1. Outra coisa. Faltou eu falar aqui, eu vou voltar. Isso, eu vou voltar. Porque senão eu vou ter que calcular os limites de integração do u também, né? Vai ficar menos e elevado a. Quem é o u? Menos 3x quadrado. Variando de 0 até 1. Já ia esquecer. Isso é igual a menos e elevado a menos 3. No lugar do x eu coloco 1. 3 vezes 1 quadrado. Menos com menos dá mais. Então vai ficar e elevado a menos 3 vezes 0, né? Que é 0. Isso. Quadrado. Isso aí vai dar. Esse cara aqui vai ficar menos e elevado a menos 3. Ok? Mais esse cara dá 0, né? E elevado a 0 dá 1. Então, vai ficar isso a resposta. Menos e elevado a menos 3. E tá faltando alguma coisa aqui também, né? Tá faltando um 6 aqui. Tem um 6 aqui embaixo, verdade. Fica 1 sobre 6. Falta de atenção, né? Coloca 6 aqui, ó. 6, 6. Ok, então é isso. Nessa questão, né? Vamos fazer a próxima questãozinha aqui. Vamos fazer um outro pra gente testar mais. Ó, essa próxima questão, na verdade eu coloquei duas, mas enfim, fala o seguinte, ó, ele dá duas integrais, né, ó, 0 até 4, integral dupla, integral de 0 até 4, x varia de 0 até 4, e o y ele varia de raiz de x até a reta y igual a 2, e a função de dentro é seno de y cubo dy. E a gente tem que mudar essa ordem de integração, tá? Então, em vez de integrar em função de y primeiro, a gente vai integrar em função de x, ok? Então, vamos lá, ó. Primeiro, a gente vai esboçar a região de integração para a gente conseguir entender aí onde que está variando, quem que está variando. Ok? Eu nem vou tentar fazer com as ferramentas de geometria que tem aqui para não perder muito tempo, né? Porque eu demoro. Então, ó, ele diz, né, que o x está variando de 0 a 4. Deixa eu apagar aqui. 0. 0 a 4. Vamos fazer o 2 aqui. Vou fazer o 2 aqui. E o 4 aqui, ó. 0 a 4, x. E o y está variando da função raiz de x. A função raiz de x, ela é assim, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos isso aí, a raiz de x, né? E tem que encostar aqui na origem também. Vamos tentar fazer mais bonitinho. Raiz de x até a reta y igual a 2, né? Vamos escrever a retinha aqui. Tá um pouquinho levantado aqui. Aí. Mais ou menos isso aí. Tá meio torto, mas enfim, é isso. Ok? Que é 4, né?
Ok, então tá. Então essa é a... E a regiãozinha, vou pintar aqui onde que está sendo integrado, é aqui, ó. Ó, aqui. E é a região onde está sendo integrado. Ok? E a gente vai mudar isso. Então, para mudar, a gente precisa encontrar quais são os limites de integração, onde é que o x está variando, tá? Então, lembra que lá na questão anterior, a gente queria mudar, estava integrando primeiro em função de x, a gente queria mudar para integrar em função de y, né? E a gente considerava as retas que eram paralelas ao eixo y. Agora, a gente quer mudar para integrar primeiro em função de x. Então, a gente vai considerar as retas que são paralelas ao eixo x, ok? Então, vamos lá, ó. Pegar a caneta. Vou pegar a caneta roxa para a gente ver direitinho. Então, agora eu vou considerar retas que são paralelas ao eixo X, né? Para ver o que vai acontecer. Peraí, caneta. Aqui, ó. X. Ah, vamos imaginar que isso aí tá paralelo, tá? Então, ó, o X, ele tá saindo do zero, né? Aqui na origem ele é zero, beleza. Mas aqui, nessa segunda reta, a gente já consegue observar que ele tá saindo do zero. E a próxima coisa que essa reta ela encosta é a função y igual a raiz de x. Ó, na próxima também, né, a gente tem aqui, ok? Y igual a raiz de x. Então, esqueci já o que eu ia falar. A gente tem, mudando aqui, a gente consegue escrever x igual a y ao quadrado. Ok? Então, o x está saindo do zero até chegar no y ao quadrado. E ao mesmo tempo, né, a gente já tem aqui que o y ele está variando de 0 até 2, enquanto o x está variando do zero aqui até chegar da função zero até chegar na função raiz de y quadrado, o y está variando de 0 até 2. Tá? Então, esses são os nossos limites de integração. Ó. Vou escrever aqui bonitinho. Então, o x ele está variando zero até o y quadrado. E o y variando de 0 a 2. E agora é só mudar de integral, né? Então, vai ficar integral de 0 a 2 dy integral de 0 a y quadrado. Repito a função, né? Seno de y ao cubo dy. dy não, dx. E agora é só resolver essa integral. Bom, vamos resolver. Ó, esse cara aqui, ele não está dependendo de x, né? Se eu for integrar isso em função de x, ele vira uma constante, eu acrescento só um x, tá? Então vai ficar ó, integral de 0 até 2 dy integral. Integral não, né? Vim para colocar a resposta já. Acrescento x seno de y ao cubo, isso variando de 0 a y quadrado. Ok? Então, vai ficar integral de 0 a 2 dy, e aí eu substituo os limites de integração. Então, vai ficar no lugar do x, eu substituo primeiro o y quadrado, vai ficar y quadrado seno de y ao cubo
menos, no lugar do x, agora eu substituo e coloco zero. Zero ao quadrado, que é zero, né? Enfim, vezes o seno de y ao cubo. Isso aqui vai para zero. Então, vai ficar a integral de 0 a 2 de y quadrado só seno de y cubo, dy. Ok? Então, ó, faço substituição simples de novo, né? Eu faço y ao cubo igual a du, du não, igual a u. Derivando, vou ficar com du igual a 3y quadrado, dx, dy, 3y quadrado igual a dy. Então, vai ficar a integral de 0 até 2, de 0 até 2, de y quadrado, seno de u. No lugar do dy, eu vou ter du sobre 3y quadrado. Corta y quadrado com y quadrado, eu vou ficar com 1/3 da integral de 0 até 1, de 0 até 2, do seno de u du. A integral do seno de u a gente conhece já, né? É menos o cosseno de u. Então, vai ficar 1/3 da integral do... 1/3 não, né? Calma aí. Vai ficar menos cosseno de u, variando de 0 a 2. Como eu não encontrei os limites de integração do u, eu vou voltar para a variável original. Vai ficar 1/3 de menos o cosseno. Quem é o u? É 3. É o y ao cubo, na verdade, né? É o y ao cubo. Y ao cubo, variando de 0 a 2. Isso vai ficar 1/3, e aí eu substituo, né? Cosseno de y ao cubo. No lugar do y eu coloco 2, vai ficar 2 ao cubo, que dá 8, menos o cosseno de 0. 0 ao cubo, que é, enfim, 0, né? Cosseno de 0 é 1. Então, isso vai ficar 1/3 do cosseno de 8, né? Menos cosseno, na verdade. Menos o cosseno de 8, mais 0, mais 1. Mais 1. Ok, então essa é a solução dessa parte. Bom, pessoal, é isso.